E aí, meu povo, tudo bom contigo? Ana Here, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E neste vídeo de hoje, a Ana vai contar pra vocês de alguns livros que eu tenho medo de ler e que não são necessariamente livros de terror ou suspense, mas são livros que, sim, por algum motivo eu li, me dão medo de ler, me dá uma afliçãozinha, me dá um negócio assim, se for... Ai, quero ler, mas não quero ler, entendeu? Então, é sobre isso que vai ser o vídeo hoje, porque, né, a gente tem tanto livro que a gente quer ler, mas a gente tem medo de ler. E às vezes é por umas coisinhas meio bobas, às vezes realmente tem uma justificativa boa. E é sobre isso. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixa seu like, ok? Se inscreve no canal. E bora começar o vídeo, né? Pra gente não ficar aqui enrolando, porque a Ana já conversa demais. Aí eu falo demais aqui no início, aí depois o vídeo anda, né? Então vamos começar falando de um livro que, assim, eu morro de vontade de ler. Eu sinto que eu vou gostar do livro, mas eu sinto que eu vou precisar ler ele numa época que eu tiver bem good vibes, bem assim, com a cabeça boa, porque eu acho que ele vai me deixar mal, que é Pachinko. Gente, eu tenho muita vontade de ler esse livro, principalmente porque tem uma adaptação com quem? Ninguém mais, ninguém menos do que Lee Min-ho. Lee Min-ho, tanto faz, gente. Eu não sou coreana, então não vou falar o nome direito não, porque eu não sei como é que fala. Então, tem a adaptação desse livro. Eu acho que é filme ou é série, não me lembro. Mas tem adaptação. E, assim, eu vi as imagens ali da adaptação, vi que o Lee Min-ho tá ali e tal. Aí eu fiquei interessada em assistir. Só que eu quero ler o livro primeiro pra depois assistir. E eu sei que esse livro, ele vai ser pesado, porque a história do livro se passa ali na época da ocupação japonesa na Coreia do Sul. Que foi um período, né, muito ruim, né, pra Coreia. Na verdade, a Coreia nem era dividida nessa época, se eu não estiver doida. Eu acho que ela se dividiu, foi inclusive depois dessa parada aí. Mas foi um período muito difícil lá na Coreia, gente. A ocupação japonesa na Coreia foi, assim, uma coisa absurda, aonde eles pegavam ali mulheres e usavam elas como mulheres ali de consolo para aqueles homens que estavam ali, né, aqueles... como fala, militares coreanos que estavam... Coreanos não, militares japoneses que estavam ali na Coreia. Então, muitas mulheres eram pegadas, levadas lá para onde esses militares ficavam para servir, né, de brinquedinho ali para eles, entendeu? Então, é uma história muito triste e muito pesada, assim, sabe? Muito mais ainda pro lado das mulheres, porque tinha essa parada com as mulheres aí, sabe? Então, eu sei que é um livro que provavelmente eu vou gostar do livro, que eu vou favoritar o livro, dar 5 estrelas, mas vai ser um livro, assim, sofrido de ler. Vai ser um livro com uma história pesada. Então, eu tenho medo de ler por causa disso. Sei lá, gente, eu sinto que se eu ler esse livro também, depois eu vou ter uma ressaca literária, sabe? Depois de ler o livro. Eu sinto que eu vou precisar de esparecer a minha mente depois que eu ler esse livro. E aí eu tenho medo, né, gente? Porque, assim, eu saí de uma ressaca literária longuíssima, de anos de ressaca literária agora. Então eu não tô afim de entrar numa ressaca literária, sabe? Então eu tô fugindo desses livros que eu sei que pode me dar um negócio ali de uma ressaca literária. Então, não sei. Ao mesmo tempo que eu quero ler esse livro, eu não quero. Vai entender, né? Outro livro, gente, que eu tô com ele bem aqui, que eu tenho ele, que é este daqui, Flores Partidas, da Karen Slaughter. E eu já falei desse livro aqui, gente, no canal outras vezes, que, assim, esse livro eu estava lendo ele, eu parei bem aqui, sabe onde está o marcador? Falta isso daqui pra me terminar de ler, umas 100 páginas eu acho que deve dar. Eu parei bem no capítulo 5, porque, assim, gente, pra trás aqui, né, eu acho que foi bem nesse capítulo 4, aconteceram algumas coisas ali que me deixaram, assim, sabe, me deu asco, me deu... Ai, gente, me deixou com nojo, sabe? Porque, assim, esse livro ele vai ter muito gatilho, tá, gente? Livros da Karen Slaughter sempre tem gatilho. Então, assim, se tu tem algum tipo de gatilho, toma cuidado com ler o livro dessa mulher, porque essa mulher aqui é doida, sabe? Ela escreve muito, os livros dela tudo com gatilho. Esse livro aqui é um livro de suspense. E aí a gente vai ter a história de uma menina, que eu esqueci o nome dela, uma menina, uma mulher, ela já tá ali com 30 e poucos anos, eu acho, em que ela sofreu um abuso, né? Ela foi
pelo genro dela. Genro? Não, não é genro que fala, não, gente. Genro é negócio de... no caso, o namorado ou o marido da minha filha, né? Aqui, no caso, é o cunhado dela, né? E ela contou pra mãe, contou pra irmã dela, e ninguém acreditou nela, sabe? E depois de muitos anos, esse homem morre. E assim, a irmã dela começa a ficar preocupada porque a morte dele é uma morte bem, assim, parece que mandaram matar ele, uma coisa assim meio doida ali, não lembro muito bem. Eu acho que ele tava andando na rua e balearam ele, e aí começa uma investigação ali. E aí ela vai ajudar a irmã dela a investigar as coisas do ex-marido, do marido dela, né, que morreu. E assim, as coisas que vão descobrindo ali, umas paradas ali que vai acontecendo, é umas paradas bem pesadas e que me fez interromper a leitura, porque eu vi que se eu continuaria não, que se eu continuasse lendo, ia lascar com a minha cabeça, ia lascar com tudo, assim. Aí eu falei assim, eu prezo muito mais pela minha saúde, né, pela minha saúde mental, então não vou continuar a leitura. Deixa eu apagar o microfone que tá caindo. Para aqui, em nome de Jesus, tá? Por favor. Enfim. Aí, como eu vi que o trem tava ficando feio e que o trem ia lascar com a minha mente, eu falei, não, vou parar aqui, porque é melhor ficar com um livro, com uma leitura incompleta, do que lascar com a sua mente. Só que assim, eu tenho vontade de terminar de ler esse livro, só que ao mesmo tempo eu tenho medo, entendeu? Assim, eu acho que hoje em dia eu já tenho uma mente melhor, assim, psicológico melhor para poder conseguir lidar com as coisas que estavam acontecendo aqui no livro. Quando eu tava lendo ali o livro, gente, eu acho que eu tinha em média 16, 17 anos. Então, eu era ainda mais nova, né, ali, tava com a cabeça ainda entendendo as paradas e tal. E hoje eu já tô com 23 anos, então, assim, eu acho que eu consigo passar por isso. Eu acho que, assim, o mais difícil, gente, é porque a escrita dela é muito, assim, descritiva. Tipo, você tá lendo, você consegue ver a cena na sua cabeça como se fosse um filme. Então, se tem uma cena ali vai ser uma cena muito real. Você vai conseguir visualizar a cena na sua mente completamente, todinha, entendeu? Você vai conseguir até escutar sons ali, porque a escrita dela é muito boa. Só que eu tenho um certo medo de terminar de ler. Mas ao mesmo tempo eu quero terminar, sabe? Até porque, gente, eu ultimamente, né, depois que eu comprei esse livro, eu acho que foi que eu comecei a ler esse livro, eu comprei um outro, que é um livro que eu tenho ali, que inclusive eu tô gravando alguns vídeos aqui pro canal, que é um quadro que eu criei aqui, que é lendo e comentando True Crime. Eu já postei um vídeo, vai sair um outro, né, na semana que vem, na quarta-feira. Eu não sei quando que eu vou postar esse vídeo, eu tô gravando ele na sexta, não sei quando que eu vou postar esse daqui. Mas o outro lá do Lendo True Crime, lendo e comentando True Crime, vai sair na quarta. E aí, gente, como livro assim de serial killer, que é uma coisa, é realidade, né? Então, assim, não tem nada pior do que você ler uma coisa ali que é realidade. Então, eu acho que agora, depois de já ter lido, assim, praticamente metade do livro, eu acho que eu tenho uma mente mais, assim, forte, sabe? Um psicológico mais forte pra conseguir terminar de ler esse livro. Eu quero tentar de novo, mas eu realmente tenho medo, até porque as cenas que aconteceram, né, do capítulo 5 pra trás, eu lembro muito bem, e assim, eu tenho as cenas bem vívidas na minha mente ainda. Então, um dia eu terminaria de ler esse livro, só não sei quando. E aí, gente, já que eu falei de Flores Partidas, vamos falar do outro livro da mesma autora, que é A Esposa Perfeita. Que esse daqui, eu não sei qual que é a história, porque eu não leio sinopse, mas eu tenho medo de ler ele por causa de Flores Partidas. Porque como esse livro aqui eu nem terminei de ler e ele já me traumatizou, eu tenho medo de pegar esse daqui e ler e ser a mesma coisa, sabe? De me traumatizar. Aí eu fico, tipo, o que eu faço da minha vida? Então eu tenho medo de ler esse daqui. Eu até pensei em pegar esse daqui pra ler e tal, só que aí, quando eu lembro das coisas que estavam acontecendo nesse livro aqui, que me deixaram assim, sabe, tipo, socorro Deus, aí eu fico com medo de ler. Eu fico com medo de começar e ser na mesma pegada que esse outro aqui, e aí, né, eu ter que interromper a leitura de outro livro porque tá me fazendo mal. Mas eu tenho vontade de ler, sabe? Tem um outro livro dela também que eu comecei a ler uma vez e que eu não continuei a leitura, não sei por quê, porque eu tava gostando da leitura, que é A Boa Filha. A Boa Filha também é um livro dela que é muito bom, sabe? Só que eu não lembro porque que eu não terminei de ler. E assim, eu acho que ele também tem coisas ali bem pesadas, mas eu tava bem no início do livro ainda, então eu não peguei muitas coisas mais pesadas ainda. Então,
tá? E outro livro dela também que eu quero ler, mas eu tenho suspeitas de que A Boa Filha vai ser menos pesado do que esse daqui ou esse daqui. Eu sinto que esses dois livros aqui vão ser bem pesados, sabe? Esse daqui já tava sendo, né? Então esse daqui eu acho que também vai ser. Até porque quando eu comprei esses dois aqui, foi um conjunto, sabe? É um kit que veio os dois. Eu comprei os dois juntos. Gente, na época que eu comprei isso aqui, eu acho que eu paguei R$30 nos dois livros. Acho que foi bem isso. Paguei R$30 no kit que veio os dois. Comprei quase de graça, né? Ai, ai. E aí, gente, agora vamos pra um livro, assim, que eu tenho um medo de ler e uma preguiça também, né? Que é Duna. Gente, Duna é uma coisa ali de ficção científica, né? Eu já sou uma pessoa que eu não sou muito da ficção científica porque I not understand, entendeu? Eu não entendo muita coisa. E aí eu fico meio perdida. E aí eu tenho medo de ler esse livro porque eu acho que ele é, assim, ficção científica pura. Pelo menos me passa uma coisa dessa, sabe? De muito ficção científica e tal. E também é muito grande, gente. Nossa, você já viu o tamanho dos livros? Sangue, Fogo e Labareda, gente. E o preço que não é? Não é mesmo? Gente, é caro. É grande. Aí eu fico pensando assim, leio? Não leio. Compro? Não compro. Ai, gente, não sei, assim, ao mesmo tempo que eu tenho vontade de ler, eu acho que eu vou gostar de Duna. Só que aí tem esse empecilho, né, do negócio da ficção científica, que eu sinto que eu não vou entender muita coisa. Apesar de que Duna me passa uma vibe também de que é meio ficção científica com distopia, sabe? Então, assim, não sei, mas eu tenho medo de ler. Porque eu acho que o meu cérebro não vai conseguir captar as coisas, sabe? Eu acho que eu não tenho capacidade cognitiva pra entender as coisas ali da ficção científica. Mas eu tenho vontade de ler, mas eu tenho medo. Ai, gente, a vida do crente, ela não é um morango, não é mesmo? Ai, Senhor. Agora, qual que é o outro livro que eu botei aqui mesmo, gente? Ah, gente, esse daqui, eu tenho assim... Ai, deixa eu desligar uma coisa aqui, peraí. Pronto. Eu tenho medo de ler, mas é um medo, assim, gente, que chega... É uma coisa até de preguiça também, é um negócio meio parecido com Duna. Que é o que? Mistborn. E do Brandon Sanderson, né, gente? E assim, gente, eu morro de vontade de ler os livros desse homem. Só que pra começar aqui, é caro pra dedéu. Eu não sou herdeira, entendeu? Eu não sou a Patrícia Bravanel, entendeu? Eu não tenho dinheiro, gente. Eu não sou casada com um homem rico. Gente, eu não tenho cash pra poder gastar, pra comprar os livros deste homem. Que livro caro, gente. Não tem money. Os livros são enormes e sem contar que é praticamente um esquema de pirâmide, porque todos os livros dele são meio que interligados ali, ligados no mesmo universo e tal, não sei o que. Aí eu tenho, sabe, me dá um negócio assim, sabe, que eu fico assim, quero ler, mas eu tenho medo e preguiça, porque é caro, gente, como é que eu vou comprar? Eu vou ter que, né, usar os meus recursos lá, que eu usava quando eu comecei a ler, né, minha época ali que eu comecei a ler, foi em 2017, né, que eu comecei a ler de fato. Vou ter que partir pra um negócio ali, né, da pirataria, porque eu não tenho cash, gente. Eu não tenho cash. Agora, se a editora quiser me mandar o livro, manda o e-book, tá, por favor. Não manda o livro físico, não, porque livro grande eu gosto de ler no e-book. E também eu não quero ter na minha estante, não, porque fica aquele trem grossão aqui, assim, aquele tijolão aqui, não tá cabendo nem um livro que já tá aqui, imagina um tijolão. Igual os livros do Brandon Sanderson. Não cabe, gente. Se quiserem me dar de presente, me manda o e-book, por favor, tá? Eu vou ficar muito contente, muito feliz, tá? Porque... Ai, gente, eu tenho medo de ler. E, assim, eu acho que eu vou gostar. Mas também, eu sinto que, assim, a escrita do Brandon Sanderson vai ser uma escrita, assim, um pouquinho complicadinha, assim, de ler. Eu sinto que vai ser um negócio, assim, meio... Não sei explicar, gente, mas... é sobre isso, né? E partindo do mesmo ideal, eu coloquei aqui também, gente, A Guerra dos Tronos, né? As Crônicas de Gelo e Fogo, do George Martin. Que assim, gente, esse bendito deste homem, eu morro de vontade de ler. Pra começar, que eu comecei a ler esse livro alguns anos atrás e eu tava amando. Só que assim, é a mesma coisa de Mistborn. O livro é caro pra dedéu. Mistborn é ainda pior ainda, porque é difícil de achar os livros, apesar de que agora, não lembro qual que é a editora que tá republicando os livros, mas tá fazendo a republicação dos livros, então tá ficando mais fácil de encontrar. Mas é difícil de encontrar Mistborn. Aí, parte para as Crônicas de Gelo e Fogo, porque eu acho que, eu não lembro se é difícil de achar, gente, eu acho que não é difícil de achar não, acho que dá pra comprar na Amazon, só que tipo, é caro, eu não tenho cash, entendeu? O livro é grande,
E aí, gente, é 1 milhão de livros, um atrás do outro. Tudo livro grande, entendeu? Já me dá uma preguiça danada. Eu acho que eu deveria ter feito, colocado esses livros em outra categoria e ter feito outro vídeo. Livros que eu tenho preguiça de ler. Sério, gente. Mas assim, eu tenho medo, porque esse bendito deste velho, deste homem, ele não terminou nem de escrever a série ainda, gente. Né? Eu nunca li, mas eu sei que o homem nem terminou de escrever os negócios ainda. Sabe? Ainda tem mais livro pra ele lançar dessa série. Gente, eu acho que Jesus vai voltar, vai arrebatar a tua igreja e o homem não vai ter terminado de escrever a série de As Crônicas de Gelo e Fogo. Tenho certeza. Entendeu? Então, assim, me dá uma preguiça, porque se eu pegar pra ler, eu fico ali, não se critico, eu ficar viciado no negócio, eu vou ler assim, ó, vral, tudo uma vez. Na verdade, não tudo uma vez, porque eu não dou conta de pegar livros de série um atrás do outro, mas, tipo, eu vou querer ler tudo logo, sabe? E aí, pensa, eu chegar no último livro publicado, aí não tem mais, e o livro tiver a linha aberta, aí o que eu vou fazer? Aí não dá, né, George Martin, meu querido? O que você tem mais pra escrever nessa série desse livro, meu filho? Explique pra mim. O que mais que você tem pra escrever? Que esse tanto de livro que já tem, que eu acho que já tem uns 8 livros, ou tem mais. E tu quer escrever mais pra quê? Meu filho, se tu não conseguiu escrever tudo nesse tanto de livro, tu não vai conseguir escrever nunca. Ai, gente, mas é sério, eu tenho medo de ler porque, assim, eu sinto, tanto As Crônicas de Gelo e Fogo quanto Mistborn, eu sinto que eu vou gostar muito, que eu vou me viciar, e aí eu não vou ter dinheiro pra pagar os livros, né, pra comprar, e os livros é tudo grande, eu vou levar anos pra conseguir terminar de ler todos, e aí me dá medo, porque, né, ai, gente, nossa, mas eu sinto que eu vou gostar dos livros, que vão ser, assim, livros incríveis na minha vida, favoritados. Ai, Deus, a vida do crente, ela não é morango mesmo, né? Aí, gente, vamos partir para outro livro aqui, né? Porque eu já estou falando demais. Aqui eu tenho vontade de ler, mas eu tenho medo. E esse aqui eu tenho medo, mas é um medo genuíno. Que é Jantar Secreto, do Rafael Montes. Inclusive, esse livro eu peguei ele agora no app do Esquilo, porque eu juntei umas nozezinhas lá e consegui trocar ele lá do Esquilo pelas nozes. E eu peguei. E assim, gente, eu morro de vontade de ler esse livro, mas ao mesmo tempo eu morro de medo, porque assim, Rafael Montes, né? E esse é um dos livros dele que o povo fala que é um dos mais pesados que tem, sabe? Porque tem um negócio ali do canibalismo ali, do negócio ali, sabe? E aí eu fico com o negócio do medo de ler esse livro, sabe? Medo, entendeu? Literalmente medo. E aí eu peguei esse livro, eu não vou ler esse livro esse ano, não vou me esforçar. Ai, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Aí, agora eu sei. Eu nem vou me esforçar pra ler esse livro esse ano, porque eu sei que não vai dar tempo. Tem tantos outros livros que eu quero ler esse ano, gente. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre os livros que eu quero ler daqui até o final do ano. Se você não viu ainda, assim que terminar esse vídeo, tu vai lá ver esse, tá? Por favor. Mas, assim, gente, tem tanto livro que eu quero ler, eu não vou pegar esse livro pra ler esse ano, não. Eu quero ver se eu deixo pra ler ele, vai, ano que vem. E aí eu quero fazer um vídeo, um vlog de leitura, porque eu sinto que esse livro merece um vlog de leitura. Mas eu tenho medo de ler, gente. Nossa. Ai, gente. Mas eu vou ler, mesmo com medo, eu vou ler. Outro livro, gente, que tá assim, me assombrando. Esse livro tá me assombrando, literalmente, já deve ter uns 2 ou 3 anos. Se pá, até mais, gente. Que esse livro tava me assombrando aqui, que eu prometo de ler ele todo ano e eu não leio. Que é o que? Tempestade de Guerra, que é o último livro ali da série da Rainha Vermelha, né, gente? Tem um outro livro que é Trono Destruído, mas é um livro ali mais de contos, né? E aí, gente, eu quero muito terminar essa série. Eu quero muito ler Tempestade de Guerra. Só que assim, a minha relação com Tempestade de Guerra é a mesma relação que com Supernatural. Eu não terminei de assistir Supernatural até hoje por apego emocional e medo de acabar com a série. Eu não quero que a série acabe, sabe? Porque senão eu vou chorar, entendeu? Eu acompanhei ali o Sam e o Jim durante tantas temporadas, e aí a série vai acabar, não vai ter mais, aí eu vou chorar. A mesma coisa com Tempestade de Guerra. Gente, eu tenho um medo de terminar de ler, porque eu sei que vai acabar. E eu tenho medo de a conclusão da série não ser boa. Aí eu vou ficar chateada, sabe? Aí me dá medo de terminar de ler, gente. Porque assim, como que é o nome lá? A Prisão do Rei, gente, terminou de um jeito, assim, que... Nossa, vontade de, ó, sacar a cara de um monte de personagem ali, sabe? Então, assim... Ai, gente, ao mesmo tempo que eu morro de vontade de ler, eu tenho medo de ler. Ai, gente, sério.
Ai, eu quero tanto terminar de ler, mas eu tenho tanto medo. Ai, gente, mas eu vou fazer isso ano que vem. Ano que vem eu vou ler esse livro. Todo ano eu falo isso. Todo ano eu falo, ano que vem eu vou ler Tempestade de Guerra. Já tem uns 200 anos que isso se perdura. O Deus abençoe a minha vida, que ano que vem eu consigo ler esse livro, por favor. Talvez eu faça até um vlog de leitura, que é pra poder me motivar a ler o livro, né? Concluindo a série da Rainha Vermelha. Quem sabe, né? Eu faço um vídeo aí eu me motivo pra ler. Mas ai, gente, é um negócio do medo, assim, né? Ai, meu Deus. Agora vamos pro outro livro? Vamos. Outro livro que eu tenho aqui medo de ler, gente, é Minha Sombria Vanessa. Esse livro, ao mesmo tempo que eu tenho vontade, eu tenho medo de ler. Porque, assim, esse livro, eles falam que é como se fosse Lolita, do Vladimir Nabokov, só que na visão da Lolita. Só que aqui, no caso, é Vanessa, não é Lolita, né? E, assim, gente, quando eu li Lolita, eu nem consegui terminar de ler, porque tava me dando nojo daquele bendito, daquele homem. Eu queria, assim, socar a cara dele, eu queria que ele morresse. Assim, nossa, eu nem consegui terminar de ler, de tanto nojo que eu fiquei. Aí eu vou pegar esse livro, que é na mesma vibe de Lolita, com a visão da personagem feminina ali da história, que é quem sofre os abusos. Aí como que vai ficar a minha cabeça depois disso? Entendeu? Então, assim, eu tenho vontade de ler, até mesmo porque eu tenho vontade de reler Lolita. Só que eu sinto que agora não é o momento. Eu acho que, tipo, quando eu tiver ali com uns 30 e poucos anos, vai ser um momento bom pra mim reler esse livro. Porque eu acho que eu vou estar com uma mente diferente, sabe? Mas, não sei, gente, não sei. Ao mesmo tempo que também eu quero reler Lolita, eu tenho medo de ler. Mas, por esse livro, ele ter essa vibe de Lolita, eu tenho medo de ler. Mas ao mesmo tempo eu tenho vontade de ler, entendeu? Eu não me entendo às vezes. Eu quero ler, mas eu tenho medo de ler. Ai, vai entender, né? Mas sério, gente. Me digam aí, vocês que já leram Minha Sombrinha Vanessa, o que vocês acham? Eu acho que vai ser um livro bem pesado de ler e que vai lascar com o meu psicológico completamente. Então, assim, medo. Talvez até valha um vlog também de leitura pra esse livro, porque esses livros que são, assim, mais pesados e tal, eu acho que eles merecem vlog de leitura, porque tu consegue ali comentar o que você tá pensando e tal, o que tá se passando na sua mente ali durante a leitura, então eu acho legal. Quem sabe eu não faço, né? Mas eu também precisaria de estar com a minha saúde mental em dias, né? Pra poder, né, não precisar de fazer terapia, que no caso eu preciso, né? Só que, assim, não temos cash, mas um dia vou fazer, gente. Um monte de vontade de fazer terapia, gente. Tem tanta gente aí que precisa de fazer terapia e não faz porque, tipo, tem medo, tem preconceito e tal, não sei o quê. E eu morro de vontade, gente. Eu só não tenho cash pra poder estar pagando psicólogo, terapeuta. Mas eu tenho vontade. Gente, outro livro aqui que eu tenho medo de ler, que é esse daqui, ó. As Cidades de Bronze. Tá? Eu tava refletindo, agora não tá. Esse livro aqui, gente, eu morro de vontade de ler, só que ao mesmo tempo eu tenho medo de ler, porque ele se passa no quê? No deserto, gente. A história se passa ali no negócio do deserto. E assim, gente, eu não consigo imaginar cenário de deserto na minha cabeça, entendeu? Então, assim, eu tenho medo de ler e de não gostar do livro por causa do negócio do deserto. Porque eu sinto que esse livro aqui é um livro bom. Só que o negócio do deserto, ele faz com que eu tenha medo de ler e não gostar do livro. E julgar o livro mal, porque eles passam no deserto e eu não consigo imaginar o cenário. E aí eu julgo que o livro é ruim, por isso. Então, assim, eu tenho medo de ler esse livro, mas eu tenho um medo de ler esse livro, mas ao mesmo tempo eu quero ler ele. É uma coisa assim, né, gente? O livro também é um pouco grandinho, né, gente? Nossa, rapaz, eu acho que ele deve ter umas 600 páginas, se brincar. 600 páginas. Sério? Tem 600 e poucas, 600 páginas do livro? Rapaz, ó o toletão, ó, capa 2. Se alguém entrar aqui na minha casa, eu pego esse livro, ou o outro livro que eu tenho ali de Serial Killer, que ele é maior ainda, taco na cabeça da pessoa, ela desmaia, tá? Tem um traumatismo craniano e eu me salvo. Ai, é bom ter uns livros assim, né, gente? Que se a gente precisar, é só tacar o livro na cabeça da pessoa e ó. Autodefesa com o livro, sabe? Tá vendo? Livro salvo. Ai, gente, anda aí piadas. Ai, vamos pro outro livro aqui, pra gente acabar logo com esse vídeo, porque eu fico me enrolando. Que é, gente, O Hobbit. O Hobbit lá do
do Tolkien, eu morro de vontade de ler. Só que ao mesmo tempo eu tenho medo, porque todo mundo fala que a escrita do Tolkien é uma escrita meio difícil, é uma escrita bem descritiva e tal, que não sei o que. Aí isso me assusta, sabe? Eu fico com medo de ler e de não conseguir captar ali a mensagem direito do livro, porque a escrita do autor é meio, sabe? E ao mesmo tempo eu tenho medo de não gostar. Aí, gente, pra que eu vou gastar o meu tempo pra ler um livro que eu não vou gostar? Isso não é uma muriçoca não, né? Não é um mosquito. Mas mosquito, o que você tá fazendo aqui no meu quarto? Tem a dó, né? Tanto canto pra você aí, você vai ficar no meu quarto. Eu, hein? Voltando aqui, passando o vídeo. Enfim, gente. Nossa, agora você vai entrar na minha boca, meu filho. Ai, é? Tem a dó, viu? Voltando pro vídeo, né, gente? Assim, eu tenho vontade de ler o Hobbit, mas eu tenho medo, porque eu não sei se... não sei, gente. Eu tenho medo de não gostar. Aí eu vou gastar o meu tempo lendo um livro que eu não vou gostar? Pra quê? Pra que eu vou gastar meu tempo lendo um livro que eu não vou gostar, que eu vou lá no final eu vou odiar, sendo que eu posso estar gastando esse mesmo tempo lendo um livro bom, que eu vou gostar? Entendeu? Eu sei que a vida não é feita de só coisa que a gente gosta, mas eu posso controlar essa coisa da minha vida aqui, dos livros. Eu posso controlar os livros que eu tô lendo, entendeu? Eu não posso controlar a minha vida, mas os livros eu posso controlar. Porque é eu que escolho os livros pra ler. Então eu quero escolher só livro bom. Eu não quero escolher livro ruim pra ler. Aí eu fico essa pulguinha atrás da orelha, porque todo mundo fala que a escrita do Tolkien é difícil. Aí eu fiquei essa coisa, gente. Mas me digam, vocês que já leram outros livros do Tolkien ou o Hobbit, o que vocês acham? Será que a escrita é muito difícil, assim? Apesar de que o Tolkien, não. Eu tô falando errado. O Hobbit é um dos livros do Tolkien que o pessoal fala que é mais fácil de ler, né? Porque é um livro menor e porque é um livro ali mais introdutório e tal, então falam que é mais fácil de ler. Mas não sei se eu acredito muito. Outro livro que eu quero ler, gente, que tá na mesma vibe ali de Duna, que é Recursão do Break Crouch. Break Crouch? Meu Deus, olha o gaguejando. Break Crouch. Agora eu não vou falar mais. Mas é assim que se fala o nome desse homem? Black Crouch? Eu não sei falar mais, então, gente. Falei uma vez, não dou conta mais. Mas, enfim, Recursão. Eu tenho vontade de ler esse livro, mas ao mesmo tempo, eu acho que a minha cabeça... Gente, mosquito, eu vou te matar porque você também tá zoando. Gente, ao mesmo tempo que eu tenho vontade de ler Recursão, eu sinto que o meu cérebro não vai conseguir captar a mensagem do livro, o negócio da ficção científica ali, sabe? Eu acho que eu não tenho muita capacidade cognitiva pra entender o negócio. Então, assim, eu fico com medo de ler e não gostar do livro porque eu não tenho inteligência pra poder entender os trem do livro. Mas ao mesmo tempo eu tenho vontade. Só que assim, eu acho que eu quero ler primeiro Matéria Escura, pra depois eu ler Recursão. Não sei, gente. O que vocês me dizem aí, vocês que já leram os livros desse autor? Qual que você me recomenda ler primeiro? Matéria Escura ou Recursão? Diga aí pra mim nos comentários. Mas é isso, né, gente? É só por causa disso mesmo que eu tenho medo de ler, porque eu acho que eu não tenho muita capacidade cognitiva pra poder entender o negócio. E aí eu vou deixar de gostar do livro porque eu não consigo compreender. É sobre isso. Outro livro, gente, que esse daqui, ele pega ali a mesma vibe de Pachinko, que eu tenho medo de ler porque a história é meio pesada, que é O Conto da Aia. Gente, eu morro de vontade de ler esse livro, principalmente porque tem série e tal, né, adaptação, e eu queria muito assistir a adaptação parece, pelo menos parece que é boa, mas eu tenho medo de ler O Conto da Aia, porque eu sinto que ele vai ser ali bem na vibe de Pachinko, uma história ali bem pesada, até porque é uma história ali que fala sobre mulheres, é uma história ali que retrata, né, ali mulheres e tal, eu acho que mulheres nessa coisa ali como escravas e tal, então é um assunto, né, delicado, e eu sendo mulher, eu consigo me colocar ainda mais no lugar da personagem, né, então tenho medo, gente, mas ao mesmo tempo tenho vontade. Eu acho que ano que vem eu leio, gente. Gente, esse mosquito tá ficando doido mesmo, ele tá a fim de socar dentro da minha boca. Em nome de Jesus, vai se converter? Então, gente, voltando pro assunto do vídeo. Eu acho que ano que vem eu posso pegar esses livros aqui, tudo que eu tenho medo de ler, e fazer, ó, uma redução nessa lista, e ler um bocado desses livros, né? E sair fazendo um vlog de leitura pra cada um dos vídeos, ou fazer um vlog de leitura grande, assim, ó, uma semana, um mês, lendo os livros que eu tenho medo de ler. Perdendo medo de ler os livros que eu tenho medo de ler, algo do tipo. É uma ideia boa, né? Quem sabe eu não faço, né? Uma ideia boa. Outro livro que eu acho que ele também pega um pouco dessa vibe desse medo que eu tenho de ler, tanto quanto da Aia quanto Pachinko, que é O Peso do Pássaro Morto. Esse eu tenho medo de ler, gente, porque eu sei que é uma história ali é uma história que vai acompanhar uma mulher desde o início da vida dela até eu acho que os 80 ou 100 anos de idade.
E ela passou, né, por muitas coisas ali na vida dela, e o livro ele tem um peso ali emocional grande e tal, então eu tenho um medo de ler, porque eu sinto assim que eu vou ler e eu vou ficar tipo parada, atônita, olhando pro nada e pensando em várias coisas. E depois que eu ler esse livro também, eu sinto que eu vou precisar, assim, espairecer a minha mente, sabe? Eu sinto que eu vou precisar ali tirar uma semana só pra assistir dorama e depois voltar a ler. Eu sinto isso. Mas ao mesmo tempo eu quero muito ler. Esse livro eu acho que é um dos que eu menos tenho medo de ler da lista, porque ele é um livro mais curto também, né? E eu acho que ele tem uma coisa ali meio poética na escrita, e eu gosto de poesia, então é sobre isso. Outro livro, que é o último livro dessa lista, glória a Deus, aleluia, meus irmãos, que é, gente, na verdade é uma série completa, né, que é As Crônicas do Rei Arthur. Gente, eu morro de vontade de ler esse livro, esses livros no caso, né, mas ao mesmo tempo eu tenho medo, gente, porque eu tenho medo da linguagem do livro não ser muito boa ali, não fazer com que eu entenda o livro, entendeu? Porque assim, eu gosto muito da história ali e tal, do Rei Arthur, aquela coisa toda. Então, assim, eu tenho medo de ler e não gostar, porque eu gosto da história do Rei Arthur. E eu tenho medo de ler esse livro e aí eu não gostar e eu passar a ter um ranço da história do Rei Arthur por causa desses livros. Não sei, mas eu tenho vontade de ler. Mas eu tenho medo também, porque o negócio é meio grande, né, gente? Esse livro ali dá mais de 1000 páginas, juntando todos os livros. E não sei, gente, eu tenho medo da escrita, não, da linguagem ali não ser muito acessível, ser um pouco difícil. Mas ao mesmo tempo tenho muita vontade de ler. Eu acho que, inclusive, eu vou gostar. Só que eu tenho medo de ler. Vai entender, né? Vai entender. Mas enfim, gente, acabou? Deixa eu ver se acabou mesmo, porque assim, às vezes eu acho que acabou e não acabou. Acabou, galera. Aleluia, irmãos, acabou. E aí, é isso, gente. Comenta aqui pra mim quais livros desses daqui você já leu e qual você indica pra me ler. E diga aí por que eu devo perder o medo de ler esses livros. Fale que o livro é... Fala aí pra mim algumas coisinhas aí pra me perder o medo de ler os livros. Fala que o livro é bom e tal, não sei o que. Mas só não dá spoiler, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, não dá spoiler. Porque eu já fugi da sinopse, que é pra fugir da spoiler. Aí tu vai me dar spoiler? Não vai, né? Criatura de Deus. Então, é sobre isso. Curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta. Compartilha aí. Ai, bichos, ai. Eu acho que é isso pro vídeo de hoje. É só um beijo pra vocês. Fiquem com o Pai do Céu. E até o próximo vídeo. Fui!